Bem, galera, é o seguinte, muita gente me pede para explicar como é que é o vestibular da Unifor, né? Para explicar quantas questões são, quais são os assuntos que mais caem, qual seria as notas que necessárias para você ficar nos classificáveis ou entrar dentro das vagas e tal. Muitos alunos do primeiro e segundo ano que já pensam em fazer medicina, né? Alguns do terceiro que não conhecem tanto e alguns de outros estados que vêm para Fortaleza e querem cursar medicina. Então, eu sei aqui no canal que eu resolvi alguns vestibulares da Unifor e da Unicristo, então eu recebo essas perguntas. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui para falar um pouco do que eu sei sobre o vestibular de medicina da Unifor, tá? Então, primeiro, a prova, geralmente as provas são em maio e em novembro, então são 2 vezes por ano, né? Maio e novembro. Nesses últimos anos, a última vez que não ocorreu foi exatamente no meio do ano passado. Então, no meio do ano passado, eles não fizeram vestibular do meio do ano, por causa da situação do lockdown, e aí eles resolveram utilizar a nota do Enem, né? Do Enem anterior. Esse meio de ano agora, né? 2021.12, né? Que esse vestibular seria para completar a turma do segundo semestre. Provavelmente vai ter prova, não creio que daqui para lá o lockdown continue, porque a prova geralmente é só final de maio, então acho que vai ter vestibular mesmo, tá? Então são 100 vagas, né? Todo semestre eles ofertam 100 vagas. A prova ela tem duração de 4 horas e 30 minutos, certo? E a prova consiste em 60 questões. A prova consiste em 60 questões mais a redação, no mesmo dia. É uma única fase, certo? Ou seja, é um dia de prova e morreu, certo? Geralmente é domingo de manhã. Então, essas 60 questões, elas são constituídas assim, ó. A gente tem 15 questões de matemática, 15 questões de matemática, que é a prova mais importante, porque tem o maior número de questões. A gente tem 15 questões de natureza, né, que é ciências da natureza, porque a divisão das 4 áreas é uma divisão parecida com o Enem. Então, ele coloca matemática e suas tecnologias, como se fosse 15 questões, natureza e suas tecnologias. Então, a prova de natureza são 15, são 5 questões de biologia, são 5 questões de física e são 5 questões de química, certo? Então, você vê a importância que são 15 de matemática, ou seja, tem o mesmo peso dessas 15 aqui, tá? Você tem 10 questões de humanas, que é ciências humanas. Ciências humanas, ele inclui tudo de humanas, ou seja, inclui história, inclui geografia, inclui filosofia e sociologia. Eles não dão, né, como só são 10 questões, eles não dão um peso grande. E essa prova de humanas, ela também não necessariamente é dividida igualmente, ou seja, tipo, três questões aqui, três aqui, ou então duas, duas, três, não. É uma bagunça, né? Eu andei olhando os vestibulares anteriores, porque não é a minha área humanas, mas eu andei olhando e vi que tem provas que tem muito mais de história, tem provas que tem mais ou menos metade de história, metade de geografia, e uma questãozinha perdida aqui de filosofia ou de sociologia, né? Cai a atualidade, ou seja, coisas que estão ocorrendo e situações, mas assim, em geral, eu percebo que a prova é mais focada em história, tá? E tem 20 questões de linguagens. 20 questões de linguagens. Das 20 de linguagens, são 14 questões de português
Então, são 14 questões de português e são 6 questões de língua estrangeira. Ou seja, são 6 questões de língua estrangeira. Então, você escolhe, né, entre inglês e espanhol. Eu escolho inglês, né? Eu fiz o último vestibular da Unifor e eu escolho inglês, e a prova de inglês eu acho simples, tá? Acho fácil, e é onde os alunos conseguem bons resultados também na prova de inglês, né? De espanhol não faço ideia. Então, assim, a prova é constituída disso, né? Quais são os critérios, né? E a redação, deixa eu falar aqui, a redação. A redação, ela vale 200 pontos, ou seja, a pontuação máxima da redação é 200 pontos, tá? A redação vale 200 pontos. E deixa eu ver aqui, analisar aqui, são 60. O candidato, ele vai ficar na lista dos classificáveis, ou seja, né, ele vai estar lá, seu nome, ele não vai ser eliminado. O que é que ele não pode fazer, na verdade? Ele não pode zerar uma área, tá? Então, ele não pode, por exemplo, deixar de fazer nenhuma questão, zerar a prova de matemática. Ele está eliminado. Mesmo que ele feche tudo, ele está eliminado, tá? E natureza, ele pode zerar a biologia? Pode, ele pode errar todas de biologia. O que ele não pode zerar é a área toda. Ou seja, ele não pode errar as 15 questões de biologia. Né? Também não pode zerar a parte de humanas e não pode zerar a parte de linguagens. Né? Não pode zerar nenhuma área. Mas tirando isso, e nem zerar a redação. Tirando isso, não tem nenhum perfil assim, tipo, tem que fazer metade das questões. Não, não existe nenhum perfil. E também não existe peso, ou seja, uma questão de biologia, ela vale por 2 de matemática. Não, não existe peso, tá? Não existe peso. As notas, mais ou menos, cada questão vale 10 pontos. Então, a prova de matemática vai valer, então, 150 pontos. A de natureza, 150 pontos. A de humanas, 100 pontos. A de linguagem vai valer 200 pontos. E a redação, 200 pontos, né? Então, se eu somar toda essa pontuação aqui, ó, vai ficar 600 mais 200 aqui, né? Então, vai ficar 800 pontos ao todo, tá? Claro que na hora da média, né, que eles vão dar as notas brutas e tal, existe sim aquela parte de desvio padrão e tudo, mas as notas são bem parecidas, assim, a pontuação bruta tem muito a ver com essa pontuação total, assim, não tem um peso grande, assim, nenhuma matéria não, certo? Não tem peso, tem alguns critérios de desempate e tal, e você também não pode oscilar muito, né? Tipo, você fazer uma questão de matemática e fechar várias outras aqui, dá um desnível grande, né? Então, isso também conta. Mas não conta tanto, certo? Não conta tanto. E quais são as notas, né? Que as pessoas precisam para fazer. Então, antes de mais nada, 4 horas e 30, né? Você vai ter aqui para fazer essas provas. Geralmente, o povo faz assim, 60 minutos, a galera se dedica na redação, né? 60 minutos a galera se dedica à redação. Então, sobra 3 horas e meia, né? Ou seja, sobra 3 horas e meia, 3 horas e 30. Então, 3 vezes 60 é 180, com 30 dá 210 minutos para serem feitas 60 questões. São 210 minutos para serem feitas 60 questões. Então, é um tempo um pouquinho maior que o do Enem, né? Ó, tipo, você corta aqui, simplifica por 3 aqui, ó, vai dar 7 meios, ou seja, é mais ou menos 3 minutos e meio, ó, 3,5 minutos por questão. Lembrando que você tem que marcar, né? Então, você tem que ter um tempinho aqui para marcar as 60 questões, né? Mas até o tempo para marcar é menor do que o do Enem, porque o do Enem são 90. Aqui só são 60, tá? Beleza.
Então, isso aqui acaba sendo importante, você ter essa noção de que você tem mais ou menos 3 minutos e meio por questão. E todas as provas, né, são no mesmo dia, então você pode administrar bem esse tempo, né, se você conseguir fazer algumas provas mais rápidas do que outras, começar por elas, né, e começar pelos assuntos que você tem mais confiança e resolvendo primeiramente as questões que você acha mais fácil, tá? Aí, com relação a com relação à quantidade mínima de questões, com relação à quantidade mínima de questões, deu uma mudada, né? Eles oscilam de um ano para o outro. O último ano foi um vestibular um pouco diferente, tanto porque chamaram poucas pessoas, os classificáveis, chamaram em torno de 80 só, das pessoas que ficaram fora das vagas, né? Só chamaram uns 80, chamaram 50, e depois tiveram 3 chamadas de umas 10, 12 pessoas. Mas, em geral, eu aposto que para passar, você tem que fazer 46 questões dessa parte de marcar, mais uma redação mais ou menos de 180. 180 pontos na redação. Então, eu acho que essa base aí, ela é uma base boa para você passar, tá? Ou então você faz, por exemplo, 45 questões, 45 questões, mais uma redação de 200, ou seja, você fecha a redação. Então, em geral, essas são as metas assim para passar. Eu vejo que os alunos que conseguem isso, eles conseguem passar dentro das vagas ou ficar assim entre os 50 primeiros classificáveis, o que por enquanto tem sido garantia também de ser chamado, tá? Então, por enquanto tem garantia de ser chamado. Aí, com relação a esse total de questões, você pode ter uma meta em relacionado a essas matérias aqui, certo? Você pode ter uma meta relacionada a essas matérias aqui. Eu vou botar aqui essa metazinha aqui, mais ou menos. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pensar, deixa eu apagar aqui esse tempo aqui, que eu já expliquei sobre esse tempo. Deixa eu pensar aqui. Vou levantar isso aqui, pera. Ah, desgraça. Pera. Levanta mais. Desgraceira. Pronto. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uma estratégia, né? Para você passar na prova de medicina. Ó, matemática, tá? São 15. Mas é uma prova boa para se fazer. Então, creio eu que uma estratégia boa seja você fazer 13 de 15, tá? A parte de natureza, que é a prova mais difícil, tá? É 9 de 15, creio eu. E a parte de humanas, você pode fazer 8 de 10. E a parte de linguagens, você pode fazer 16 de 20, tá? Então, se você fizer isso, veja bem, ó, 13 com 9 aqui dá 22 questões, 22 questões. E 8 com 16 aqui, você tem 24 questões, tá? Então, 22 com 24 dá um total aqui, ó, né, de 46 questões, né? E a redação seria interessante você fazer de 180 para cima, ou seja, você fazer uma boa redação, tá? Então, a redação, o interessante é você fazer 180 para cima. Então, creio eu que esse perfil aqui é um bom perfil. É um bom aproveitamento, assim, porque assim, ó, 13 de 15 questões é você fazer o equivalente, ó, a 87% da prova. Então, você acertar 87% da prova, dá um quebrado, dá 86,6666. O 9 aqui é você fazer 60%. A maioria das pessoas tem dificuldade na parte de natureza, porque as questões,
mesmo que você seja a matéria que você mais domina, as questões, elas não são questões simples. São questões que exigem 1, 2, 3 cálculos, fazer uma coisa para depois fazer outra, e depois fazer outra na parte de física e química. Então, é onde os alunos têm menor aproveitamento. Humanas, você, tem um percentual de 80%, e linguagens também. Então, você deixa cair um pouco em natureza para compensar nas outras. Claro que a sua estratégia, dependendo das suas habilidades, pode mudar aqui. Você pode dizer, rapaz, eu vou fechar essa prova de matemática, botar a meta como sendo 15, e aí você pode tirar uma questão aqui, você pode tirar uma questão aqui, ou você é muito bom em inglês, você já fecha aqui em inglês, admite que vai errar só 2 em português aqui, coloca 18, então, e aí você vai mudando aqui o número de questões para você, tá? Mas, em geral, eu acho que essa estratégia é uma estratégia boa para você se basear, tá? Você ter como meta isso aqui, ou então coisas parecidas com isso, porque você tem que atingir uma quantidade de questões muito próximos disso, ou maior, para poder realmente passar, tá? Então, mesmo que você não esteja nessa vibe de acertar esse total de questões grandonas, você precisa de uma estratégia para poder chegar perto nessa prova agora e do final do ano melhorar e chegar cada vez mais perto, né? Então, você vai testando isso, tá beleza? Aí, vamos falar sobre outras coisas aqui, sobre os assuntos e sobre a última prova que teve. Então, é o seguinte, ó, o último vestibular, né, gente, eu já falei para vocês, a prova foi considerada uma prova trabalhosa, né? A prova de matemática, o que é que teve no último vestibular, assim, diferente, ó? Esse último vestibular que teve. Esse último vestibular da Unifor, foi em novembro. Foi em novembro de 2020, certo? Teve mais ou menos em torno de 2 a 3 mil candidatos, mais ou menos de 2 a 3 mil candidatos, acho que gira mais ou menos perto de 2. E assim, eles só chamaram, incrivelmente, foi a primeira vez que isso ocorreu, ou seja, eles, né, você tem 100 vagas, que é a galera que passa dentro das vagas, e depois dessa galera eles chamaram 50 dos classificáveis, e depois chamaram mais duas ou três listas, foi 3 listas classificáveis, e chamaram mais 3 listas, mais ou menos assim, tipo, 2 listas de 10, uma de 11, uma de 12, ou seja, mais ou menos uns 36 também dos classificáveis, ou seja, eles chamaram só 80 e pouco dos classificáveis. Eu não sei o número exato aqui, tá? Então, com certeza isso aqui não deve ser 86, mas deve ser algo perto disso. Então, eles não. Isso é normal? Não, não é normal, né? Quem conhece a Unifor sabe que nos últimos vestibulares, tipo, no final de 2019, no final de 2018, eles costumavam chamar 500, 400 pessoas dos classificáveis, 500, certo? Já teve anos que chamaram 550, 560, podendo até já ter tido ano que chamaram 600, mas eu não me lembro. Mas eles sempre chamavam muito, ou seja, foi a vez que chamaram menos pessoas, tá? O que pode ter influenciado isso? Creio eu que pode ter influenciado que muitos colégios aqui de Fortaleza, né, inscrevem os alunos das turmas ITAs e alunos dessas escolas militares e tal, para fazer o vestibular da Unifor. Eles se dão muito bem nas provas de exatas, nas humanas quebram um galho e conseguem muitas aprovações dentro das vagas para fazer aquelas propagandas de colégio. Só que o ITA coincidiu no mesmo dia, tá? Então, o vestibular do ITA e o vestibular da Unifor foram no mesmo dia, no mesmo horário, tá? Então, dificultou muito, né? Os alunos, mesmo alunos da turma ITA do primeiro e segundo ano, fazem o vestibular do ITA como trainee, ou seja, só como experiência mesmo. Então, dificultou aquela... E toda essa galera do ITA, elas não se matriculam, então faz com que a lista dos classificáveis seja muito maior, né? Mas essa galera não participou dessa vez, quem queria ITA. Então, diminuiu
eu acho que uma parte considerável dos classificáveis por causa disso. Outra coisa também é que o preço do vestibular foi R$ 300, né? Então, muita gente que só pensa em Enem, só pensa em faculdade pública, acabou, e essa galera toda faz a prova, né? E costuma fazer a prova da Unifor por experiência e tal, para se comparar com os concorrentes, para ver se está chegando perto e tal. É mais uma forma, né, de você fazer uma prova e se comparar com os outros. Só que foi o vestibular da Unifor mais caro da inscrição, então pode ter espantado alguma dessas pessoas que fazem a prova, passam, mas não se matriculam. Então fazem com que o número de chamados, né, sejam muito grande. Então foi um vestibular bem carinho. Então eles não costumam, pode ser que muita gente tenha desistido, né? Então realmente a galera que fez queria mesmo cursar e por isso que chamaram tão poucos, né? Esse também pode ter sido um fator a ser considerado, porque algo tem que ter explicação, né? Por que chamaram tão poucos classificáveis. Outra coisa também é que, assim, a pandemia, né? Ela afetou o vestibular, porque a pandemia, ela fez com que, digamos assim, o curso de medicina, ele é mais visado, né? Ou seja, o curso de medicina, ele acaba sendo muito visado, tá? Porque os médicos, eles acabam ganhando importância nessa pandemia, tá? E é notável que ainda faltam médicos no mercado e, e que os pais, né, querem muito que os filhos sejam médicos. E quando você entra nesses colégios particulares e pergunta quem quer fazer medicina, a maioria levanta a mão. E a UFC se torna, né, aqui a pública, a UFC e a UES, são poucas vagas, ou seja, a população aumenta muito, mas a quantidade de vagas não aumenta, né? Então a galera que quer as particulares geralmente são alunos de escolas particulares, né? E devido às cotas, ou seja, diminuíram as vagas para eles nos vestibulares da UFC e da UES. Então, assim, as faculdades particulares têm tido uma procura muito grande, né? A Unifor, né, quando comparada com outras particulares, Unicristos e outras perto daqui, ela tem um custo. Você não vai dizer que é uma faculdade barata, não, longe disso. Mas você pode pensar que o valor dela é menor do que o valor das outras particulares. Então, você pode dizer que o custo dela é menor, né? É uma faculdade que gira em torno a mensalidade de 6 mil e pouco, ou seja, 6.400, 6.500, 6.600, 6.800. Então, assim, eu vou botar 6 mil aqui, mas eu sei que já não é mais 6 mil, parece que é um pouco maior. Mas, comparado com as outras, a Unicristos, que é 8.600 e pouco, já o primeiro semestre. Então, tem uma diferença. Então, por ter um valor menor, as pessoas procuram muito a Unifor, né? Dá o seu jeitinho, já que os colégios particulares, a mensalidade, o gasto é mais ou menos 2 mil, né? Se você der um jeitinho aqui, você pode, que é o custo, né, de você manter um filho lá no colégio particular, uns 2 mil e tudo, você pode dar um jeitinho e conseguir realizar um sonho, né, de ter um filho médico e tal por 6 mil. Então a galera tem feito um esforço bem grande e cada vez mais pessoas veem a importância da medicina, então fazem de tudo para que a pessoa entre. Então esse valor, que é um valor alto por mês, acaba sendo viável, os pais dão um jeito de poder pagar. A Unifor, ela tem diversos convênios e, né, profissionais que trabalham na Unifor têm algum desconto. Se você é da OAB, se você segue determinada ordem, se você vai fazer já a segunda faculdade, se você já é ex-aluno da Unifor, você pode conseguir algum tipo de desconto. Se você paga os 6 meses logo no início do semestre, você também tem um certo desconto na mensalidade, no valor total. Então, você tem algumas facilidades, certo? E essas facilidades fazem com que também a pessoa procure a Unifor. Além de que a Unifor é uma universidade gigantesca, então tem diversos eventos, biblioteca gigantesca, você tem eventos trazendo pessoas internacionais para a faculdade, você tem liga universitária, você tem todo como é que eu posso dizer, um cenário
você tem todo um estímulo de ser uma universidade mesmo, ou seja, é todo mundo no mesmo campus e tal, diferente da Unicristo, que é separado, que dá a ideia de ser mais parecido com colégio mesmo. Então, as pessoas procuram muito uniforme, né? E é crescente isso. Muita gente que quer particular só pensa mesmo na Unifor, então a procura é muito grande, tá? A procura é mais ou menos muito grande. A prova que foi da última vestibular, ela teve algumas coisas diferentes. A última prova, né? O que é que ela teve? Primeiro, ela teve uma prova de matemática mais trabalhosa. Então, a prova de matemática tinha mais cálculos, cálculos feios, tá? Então, era uma prova, assim, extensa. Eu dizia, não vou dizer difícil, mas extensa. Extensa. Uma coisa importante é que na prova de matemática caíram, né? 3 questões que já tinham sido abordadas em vestibulares anteriores. Ou seja, caíram 3 questões repetidas. 3 questões caíram repetidas. Ou seja, o aluno que faz as provas anteriores, ele já se dá muito bem, porque ele não perde nem tempo. Às vezes muda um número ou outro, mas a ideia é a mesma, exatamente a mesma. Então, essas questões repetidas facilitam, né? Na prova de matemática também teve uma questão nula, é uma coisa clássica da Unifor. A prova ela não é assim, não vou dizer que ela é mal feita, tá? Não, ela não é, ela é bem feita. Porém, todo ano, todo vestibular da Unifor, não vou dizer todo, mas assim, a maioria dos vestibulares tem questões com problemas, questões que levam o aluno a perder tempo, e a questão fica nula, então quando não fica nula, você tinha que fazer algumas considerações aí complicadas para não anular. Enfim, você perde tempo nessa prova anterior. Teve a questão lá do jaleco de matemática, que parecia ser uma questão fácil, muita gente perdeu muito tempo, o que atrapalhou, né, no desempenho da prova toda, mas a questão foi nula, não tinha item correto, tinha uma coisa errada no texto da questão, mas assim, não, quando você lia, você não percebia que tinha uma coisa errada. Você achava realmente que a questão era fácil e que você devia estar se confundindo e perdeu muito tempo com isso. Isso é muito chato, então, mas você já sabendo que tem uma questão nula, que pode ter questão nula e que é até frequente ter, você pode se tocar disso e fazer provas melhores quando você de repente se deparar com uma coisa absurda, com você resolver uma questão e não ter o item, você ter certeza, não precisar ficar fazendo 2, 3, 4 vezes a mesma questão, porque pode ser, e é muito provável, que na prova da Unifor tenha questões nulas, tá? Aí, assim, mas foi só uma prova extensa, teve essas questões repetidas e teve uma nula. A prova de física, que foram 5 questões, que eu posso falar melhorzinho das minhas áreas, né? Que é matemática, física, química e geometria, né? Matemática, física e química. A prova de física, fazia tempo que eu não vi uma prova que tinha 5 questões de cálculo. Ou seja, as 5 questões só resolvia se você fizesse cálculo. Ou seja, 5 questões de conta, nenhuma de teoria. Uma prova extensa também, porque as questões elas não se resolviam, só com uma tacada, ou seja, só aplicar a fórmula e bufo, não. Você tinha que usar uma fórmula, fazer uma conta, depois resolver outra, fazer uma conta, depois resolver outra. E caíram assuntos atípicos, ou seja, alguns assuntos que caíram são assuntos, vou botar aqui atípicos, porque fazia tempo que não caía esses assuntos, como gravitação, como capacitores, como lançamento oblíquo, certo? Gases na prova de física. Então, foi uma prova que não caiu aqueles assuntos clássicos, assim. Eles resolveram fazer uma prova com assuntos diferentes, uma prova com 5 questões de cálculo. Então, para muitos alunos, foi considerada a prova mais difícil, né? A prova de física. E desde o vestibular 2018.1, que é a prova de física, ela tem sido considerada pelos alunos as mais difíceis. E eu concordo com isso também. A parte de química, certo? Como sempre, caiu muita físico-química. Então, caíram 4 questões de físico-química, que é o que domina a prova da Unifor. E
teve uma questão de orgânica, que foi uma questão teórica de um assunto pouco visto pelos alunos, que foi polímeros. Então, os alunos a primeira questão na prova de química é uma questão teórica, com um monte de características de polímeros e tal, então dificultou para muito aluno. Além de que na prova de química também teve uma questão nula, ou seja, teve uma questão nula, né? E você perde tempo, tem todo aquele problema de você não saber que a questão está nula e tal, e não é aquela questão que está claramente errada, assim, que tem 2 itens iguais, que está faltando uma coisa assim bem óbvia, não. É uma questão que você não vê, você não tem a percepção de que ela é errada logo, né? Só quem domina os assuntos é que vai ver que tinha 2 itens corretos, né? Enquanto essa nula que não tinha item correto, essa questão aqui, ela tinha 2 itens corretos. Então, você ficava tentando ver qual era o mais correto e ficava perdendo tempo nisso, né? Então, essa prova anterior, ela teve esses aspectozinhos aqui. A parte de físico-química, dessas 4, teve uma questão teórica, que foi sobre soluções, e, assim, foi uma prova que não teve tanto cálculo, ou seja, eles reforçaram o cálculo aqui, na questão de física, mas na de química não. Na prova de química, que já teve anos que teve cálculos bem avançados, assim, cálculos, né, complicados, com logaritmo, com números bem quebrados e feios, né? Mas não, dessa prova não teve tanto isso não, tá? Eles pegaram mais nos cálculos na prova de matemática e de física e deram uma maneirada na prova de química, tá? Deram uma maneirada na prova de química. Então, isso foi só para falar do vestibular que teve, esse último que teve, né, que foi em novembro de 2020, e que está disponível na internet. Essas provas do vestibular da Unifor, elas estão disponíveis na internet, no site da Unifor, e em outros sites também, e é muito importante você fazer diversos vestibulares antigos deles, para você saber a ideia dessas questões todas e ter uma pequena vantagem já quando cair questões bem parecidas, semelhantes, e todo ano cai questões semelhantes, parecidas, iguais, com a mesma ideia, para que você possa fazer mais rápido e ganhar tempo para pensar nas outras, tá? Então, pronto, a procura pela Unifor aumentou muito, como o que eu quis dizer aqui em geral. Tentei explicar mais ou menos aqui por que chamaram tão poucos, mas, né, vários professores acreditam que o número de classificáveis vai ficar baixo mesmo. Eles vão chamar mais ou menos 100 a 150. Claro que o fato de ter coincidido o item, o preço mais caro, eu acho que espantou algumas pessoas, mas o número de classificáveis, creio eu, que vai ficar pequeno também. Não vai voltar a ser aqueles números de 400 pessoas chamadas, 500, porque a pandemia afetou muita coisa e as pessoas viram mais ainda a importância do vestibular de medicina, tá? Aí, vou falar agora sobre os assuntos que mais costumam cair, certo? Vou falar agora dos assuntos que mais costumam cair. Então, vamos lá. Primeiro, né, nas matérias que eu domino, a parte de matemática, certo? Ah, Daniel, quais são os assuntos assim que tu acha que vale mais a pena estudar e que eu devo dominar mais e tal, que é mais certo aparecer nas provas e tal? Porque ninguém quer perder tempo. Estudar assuntos que caíram uma vez na história do vestibular ou que nem costuma cair. Então, ninguém quer perder tempo, tá? Então, os assuntos, né, que eu vejo as provas, eu faço as provas, dou muita aula para aluno que quer esses vestibulares. Então, estou em contato com essas provas direto, além de que eu fiz o último vestibular. Então, eu tenho uma noção melhor sobre os assuntos que costumam cair. Eu vou colocar aqui alguns, não por ordem de importância, só por alguma ordem mesmo. Então, assim, matemática, os assuntos que costumam o aluno tem que saber para se dar bem nessa prova. Conjuntos, né? Aqueles problemas com conjuntos, você precisa estar muito bem. Nessa última prova teve 2 questões de conjuntos, 2 questões de conjuntos, então você precisa dominar esse assunto, aquelas bolinhas, preencher direitinho, tem que fazer e tem que ver as questões da Unifor. Porque as questões da Unifor, elas são questões um pouco diferentes, né? Não são aquelas questõezinhas clássicas mongóis de conjunto. Tem muitas questões da Unifor que têm ideias diferentes.
e você precisa conhecer elas para se dar bem. Até porque uma das questões que se repetiu, né, é uma questão de conjuntos que ela já caiu 3 vezes, ou seja, aquela questão repetida que eu falei era uma de conjuntos que é a terceira vez que cai a mesma ideia, tá? Para quem conheceu a prova, para quem fez a prova, era aquela questão que dizia que 80% dos alunos matriculados em cardiologia também estavam matriculados na outra área lá de educação. Cardiologia não, era política de saúde e educação, não sei o que, ambiental. E aquele negócio de 20% e 80%. Então, aquela questão ela já caiu igualzinha, só mudando o que eram essas áreas aí. Então, se você fizer as provas e dominar os assuntos que andaram caindo de conjunto, já é questão certa no seu vestibular. Então, conjuntos, vou botar aqui, ó, função do primeiro grau, função do primeiro grau, função do segundo grau. Uma das questões repetidas também foi de função do segundo grau. Tem geometria plana. Então, a geometria plana, ela envolve muitas coisas, geometria plana, certo? O que eu falo de geometria plana? Geometria plana que eu falo é a área das figuras, certo? É a área e perímetro das figuras, né? O perímetro é o contorno, que você pode também ter de círculos, de circunferência, né? 2πr, a área de círculo, de triângulo, de quadriláteros, trapézio, tudo isso é importante. Além de você ter questões envolvendo teorema de Pitágoras, que são coisas mais fundamentais, né? Pitágoras, teorema de Tales, né? Teorema de Tales, semelhança de triângulo. Então, a gente tem muita geometria na prova. Já teve anos já, que de 15 questões, era 8 de geometria, 7 questões de geometria, ou seja, metade da prova era geometria plana, tá? Então, é um dos assuntos que você precisa treinar. Cai também aquela trigonometria, só que é a trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria no triângulo. Então, é importante que você saiba esses assuntos de área, perímetro, contorno, comprimento, essas coisas todas da geometria plana. Também cai geometria espacial. Então, a geometria espacial, ela também é importante. Os que costumam mais cair são os prismas, né? Que é o cubo e o paralelepípedo. A pirâmide, ela não costuma cair, ela não costuma aparecer nessas provas, mas a figura que mais cai é o cilindro. Então, o cilindro é super importante. Cone também é importante e esfera também. A figura geométrica que mais cai, espacial, é o cilindro, né? Área, volume, superfície lateral, construir, desmontar, planificar. Você precisa saber essas coisinhas todinhas dessas figurazinhas aqui. Sempre está presente na prova alguma questão de geometria espacial, tá? Pirâmide é o que menos cai, por isso que eu nem coloquei aqui. Mas essas outras figuras, elas são mais importantes, tá? Cai também a parte de probabilidade. Então, probabilidade é um dos assuntos presentes na prova. Geralmente é uma questão, já teve provas que foram 2. Ah, Daniel, em análise combinatória, seguinte, cai muito pouco, tá? Então, se você pegar desde o vestibular 2017.1, né, são 2 por ano, só teve 3 questões de análise combinatória, desde 2017. Então, 2017 tem 2 vestibulares, 2018 tem 2, 2019 teve 2, 2020 teve 1, 2021 já teve 1, né? 2020 teve... Ou seja, se você prestar atenção, é tipo, cai 2 anos não e 1 ano sim, mais ou menos, de análise combinatória. Então, e às vezes passa 3 vestibulares sem cair. Então, não é um assunto recorrente. Mais probabilidade não, é mais frequente. Se você olha 2, 3 provas da Unifor, você vai ver que probabilidade vai aparecer, tá? Outra coisa é a estatística.
Então, estatísticas cai muito, tá? Você analisar os gráficos, né? Crescimento e tal, fazer algumas contas com relação às medidas e você ter noção daquelas medidas estatísticas, né? Ou seja, medidas estatísticas, aquelas medidazinhas média, moda, média ponderada e mediana, tudo isso é importante. E a última coisinha aqui que eu vou colocar são assuntos do ensino fundamental, tá? Que estão dominando as provas também, que é questões com porcentagens, ou seja, vou botar percentagem, não, vou botar porcentagens, ó, porcentagens, ó, feio, ser jumento assim, ó, porcentagens, tá? MMC, problemas envolvendo MMC e MDC, ou seja, são coisas do ensino fundamental. Regra de 3, regra de 3, tanto a simples como a regra de 3 composta, você tem que saber, porque a Unifor gosta de cobrar assuntos fundamentais. Razão e proporção, né? Razão e proporção, você tem que ter noção, né? Às vezes já cai questão, proporção, razão, questões com escala, questões que você mistura líquido e tal, aquelas velhas questões das torneiras. Então, são muitos probleminhas básicos que você tem que ir para a prova sabendo. Fração, problemas envolvendo fração, tá? Eles colocam sistemas de equações do primeiro grau, então, como se fosse o 8º ano, o 7º ano, sistema de equações do primeiro grau, probleminha que você tem que chamar alguém de X, alguém de Y, e montar as equações, certo? E resolver sistemas. Você tem questões de divisão em partes proporcionais, ou seja, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, proporcionalidade. Então, tudo isso aqui, essa parte básica do ensino fundamental, cai no vestibular. Não tem um vestibular que eles pulem isso aí. Então, isso aqui é o mais importante da prova de matemática, que é a prova que tem 15 questões, certo? E se você quer ter esperança, é bom você fazer pelo menos de 12 para cima, né? 12 questões para cima, porque as outras provas de física e química são consideradas mais difíceis, então as pessoas costumam conseguir uma vantagem na prova de matemática, que não é uma prova difícil. Então, se você se der mal nela, muita gente vai se dar melhor que você e você vai ter que tirar essa diferença em provas mais complicadas. Então, vale muito a pena para quem quer passar na Unifor se dedicar mais e dominar primeiro matemática, porque muita gente fica só querendo estudar física, só querendo estudar física, só querendo estudar física, porque física lasca tudo e tal. Porém, você tem que ter a noção de que você tem que estar bem em matemática, para essa prova ficar bem mesmo. Não pode subestimar, né? Já conheci alunos que, quando foram fazer a primeira vez a Unifor, às vezes até no segundo ano, fazem 13 questões, 14 questões, e aí percebe que a prova mais difícil é física, química, e aí passa um semestre praticamente se dedicando muito para física e química, e meio que não estudam tanto assim matemática, porque já acham a prova mais fácil e tudo. E aí, quando é no vestibular seguinte, tem um desempenho um pouco melhor em física e química, mas cai muito em matemática. Faz 10 questões, faz 9. E isso não pode acontecer. Você tem que saber que a prova mais importante é matemática, tá? E isso vai ajudar muito você ter e organizar suas estratégias e esses conteúdos aqui, tá? Aí vamos agora ver o que cai mais aqui em física, né? Que eu separei aqui, ó. Física. Então, a prova de física, como eu falei para vocês, não era o bicho-papão. A partir de 2018.1, que teve um vestibular,
já mais difícil, né? E teve a questão do submarino, aquele vestibular que teve uma página inteira, uma questão zona de submarino, que foi um vestibular bem complicado de física, foi uma das provas mais difíceis da história da Unifor de física, e a partir dali só vem um pouco nas provas de física, tá? Então, assim, quais são os assuntos que o aluno, que eu creio, porque assim, tem provas atípicas, como foi a prova passada, né? O aluno que estava estudando só pelos assuntos que mais caíam e que foi fazer a prova do ano passado, a prova de novembro do ano passado, ele se lascou, porque não caiu os assuntos mais frequentes, tá? Mas quais são esses assuntos mais frequentes? Em física é a eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica, né? Vai estudar corrente elétrica, questões envolvendo corrente elétrica, questões envolvendo energia elétrica, conta de energia, potência dos aparelhos e tal. Você tem questões envolvendo resistores, né? Questões envolvendo lei de Ohm, gráfico, associação de resistores, circuitos, voltímetro, amperímetro, esses instrumentos de medida. Então, tudo isso é eletrodinâmica. E, em geral, é o assunto que mais costumam cair, ou seja, mais frequente. Porque quando a gente diz que é um assunto importante, não é que a prova é recheada disso. Não, lembra que a prova só são 5 questões. Então, até mesmo, dificilmente, tem 2 questões do mesmo tema, do mesmo assunto, na mesma prova. Quando a gente diz assuntos importantes, são assuntos mais frequentes, né? Então, a eletrodinâmica é um deles. A outra é a própria dinâmica, que é uma parte da mecânica, e que você tá mais, você vai estudar basicamente força, né? E com força a gente lembra que a Unifor gosta de força de atrito, a Unifor gosta de força centrípeta, a Unifor gosta de plano inclinado, de mola. Então você tem que estar ligado com essas coisas. E além de força, a dinâmica também estuda a energia mecânica, sua conservação, energia cinética, energia potencial, trabalho das forças, potência mecânica, potência, impulso e colisão, né? Até mesmo teve uma questão de colisão na prova passada. Então, essa partezinha aqui da física, essa parte da dinâmica, ela é uma parte bem importante, certo? Assim como a parte da eletrodinâmica. Outro assunto que eu gosto, que eles costumam cobrar, é ondulatória. Não é tão frequente como é a ondulatória no Enem, que domina mesmo o Enem, mas a ondulatória e a acústica, o aluno ele tem que estar de boa com esses assuntos, saber os fenômenos, saber classificar as ondas, saber na parte de acústica, efeito Doppler, saber problemas envolvendo cordas, problemas envolvendo tubos e tal, potência sonora, essas coisas todas são importantes. Então, você tem que estar ligado nesse assunto aqui. Na parte termologia, é uma parte gigantesca da física, termologia, certo? Dentro da termologia, você pode se preocupar mais. Eles gostam muito de escalas termométricas, que é a termometria, certo? Gostam muito da parte de propagação do calor, a teoria de propagação, condução, convecção e radiação, aquela lei de Fourier, questões com cálculo disso aí, propagação de calor. E eles gostam muito também de calorimetria, né? Calor sensível, calor latente, misturas, né? Equilíbrio térmico e tal. Então, tem mais coisas na termologia, mas eu destacaria essas 3. Além de hidrostática. Então, hidrostática, por vários anos, foi o queridinho da Unifor. Teve uns 4 vestibulares que, né, seguidos, em que sempre tinha uma questão de hidrostática, né? Eles adoram força, então eles adoram força de atrito, força elétrica, adoram força centrípeta, força no empuxo, que é uma força.
Então, ele é uma prova que gosta muito dessas forças, tá? Então, hidrostática, a gente tem o empuxo, tem o teorema de Pascal, pressão hidráulica, e tem outras coisas que faz com que eu acho, e a frequência de questões, esses 5 assuntos são assuntos bem importantes. A prova do ano passado foi atípica, né? Caiu questão de gravitação, ó. Caiu questão de gravitação universal, que é um assunto pouco cobrado e que poucos vestibulares caem esse assunto. Caiu questões de lançamento oblíquo. Então, a questão misturava lançamento oblíquo com energia, lançamento oblíquo. Caiu questão de capacitor, ou seja, ele misturou o capacitor com uma partezinha da eletrostática, uma parte que falava de campo elétrico. Caiu gases. Então, assim, foi uma prova atípica, porque teve muitos assuntos diferentes. A outra questão foi exatamente de colisão, envolvendo quantidade de movimento, impulso, conservação de energia. Mas tem assuntos que, assim, não é que a prova vai ser recheada desses assuntos, né? Mas você não pode abandonar assuntos como... Porque é ruim você querer se dar muito bem, querer fazer as 5 questões de física, porque é muito assunto para se estudar para poder acertar essas questões. Então, tem movimento circular uniforme, que é importante. Tem a parte de óptica, que cai muito pouco, muito pouco. Mas você não pode desprezar, porque os vestibulares podem ser atípicos, pode aparecer um ou outro desse aqui. Tem a parte de magnetismo, no qual eles já mostraram que eles gostam de questões de força magnética, magnetismo, tá? Você tem as questões de movimento, MRUV, né? MRU. Você tem essas questões que podem ser caindo. Questões envolvendo máquinas térmicas, ciclo de Carnot, tudo. Questões envolvendo dilatação. Então, são muitos assuntos, porque, assim, claro que a prova, dificilmente, eu acho que vai ser tão atípica como essa. Mas aqui e acolá, um desses assuntos pode se misturar com um desses assuntos mais frequentes e eles elaborarem a prova, né? Além de que a Unifor é um dos poucos vestibulares também que cobra eletrostática, campo elétrico, campo magnético, campo elétrico, potencial elétrico, superfícies equipotenciais e tal, blindagem eletrostática. Então, eletrostática, carga elétrica e tal, processo de eletrização. Então, também fazem parte da física. Porém, esses aqui da esquerda são os assuntos que eu creio que são mais importantes, tá? Aí, vamos passar para a prova de química, né? A última aqui, ó, química. Então, já na prova de química, antigamente, ou seja, antes da prova de física tomar o posto, né, de que era a prova mais difícil, a prova de química era a prova mais difícil, ou seja, tinham questões dificílimas na prova da Unifor de química, já caiu compostos orgânicos com mais de 30 carbonos, já caiu questões com logaritmo, todos aqueles assuntos complicados de química, da fisicoquímica, já caíram no vestibular da Unifor, mas que nos últimos vestibulares caiu o nível, tá? E é uma prova que é dominada pela fisicoquímica, certo? É uma prova dominada pela fisicoquímica. Então, assim, o que é para acontecer no vestibular do Unifor? Que é o que geralmente acontece. É uma questão de orgânica, uma questão de química orgânica, tá? São 3 questões de fisicoquímica, e é uma questão de química geral. Uma questão de química geral, certo? Eu posso dizer mais ou menos que o vestibular é assim, tá? Essa questão de química geral, ela oscila entre questões de estequiometria, né? Estequiometria, questões envolvendo cálculos químicos, que é como se fosse o comecinho da estequiometria, né? Você saber quantos mols, quantos átomos, quantas moléculas, porcentagem dos compostos ali e tal, e gases. Então, assim,
Na primeira, química geral costuma cair isso. Estequiometria e gases, basicamente, tá? Na química orgânica é todo o assunto, não dá para saber. A prova passada foi polímeros, que ninguém esperava, tá? Mas caiu no ano anterior, já no vestibular anterior, caiu uma questão de cadeias carbônicas, só para você classificar as cadeias. Já caiu questão só para identificar as funções, certas funções orgânicas. Caiu questões de isomeria, isomeria óptica, isomeria plana, isomeria geométrica. Caiu questões de reações orgânicas, né? Então, assim, é muito grande o conteúdo e não dá para filtrar. Você sabe que vai ter uma de orgânica na prova, você precisa olhar os vestibulares anteriores, saber já o que andou caindo, o que é que está faltando ser cobrado e tal, e tentar acertar, mas é mais complicado você acertar exatamente na questão. E a de físico-química, que é o que domina a prova, você pode ter vários assuntos que são mais importantes na prova de físico-química. Dentre eles, você tem soluções. Então, um assunto muito cobrado. O último vestibular teve 2 questões de soluções, tá? Questões só para você achar a concentração, certo? Achar a concentração de um determinado composto, transformar, o cara te dá uma concentração e você precisar de outra. Questões de diluição, questões de titulação, né? Reação entre ácido e base e tal, probleminhas envolvendo isso. Então, é super importante esse assunto, soluções. E geralmente o aluno tem dificuldade, é uma desgraça para muito aluno esse assunto, soluções. Tem a termoquímica, que é um dos assuntos mais cobrados também da físico-química. Na última prova caiu a questão de lei de Hess. O destaque da termoquímica são as questões que envolvem cálculos, né? Cálculos de ΔH, que pode ser energia de ligação, entalpia de formação, você pode ter entalpia de combustão, você pode ter lei de Hess. Então, assim, eles usam muito questões que envolvem essa entalpia, endotérmico, exotérmico, todas essas coisas aí. Até mesmo as formas alotrópicas, as mais estáveis e tal, que também envolve termoquímica, já apareceram nessas provas. Depois da termoquímica vem o equilíbrio químico, né? O equilíbrio químico é uma coisa de outro mundo. Ele é muito cobrado no vestibular. Primeiro que são 3 equilíbrios, ó, são 3 equilíbrios. Você tem um equilíbrio homogêneo. Então, tem questões de falando sobre Kc, questões envolvendo Kp, questões envolvendo o deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio. Já tem o equilíbrio iônico. Então, esse é que tem mais assunto mesmo. Então, equilíbrio iônico fala sobre o Ka, constante de acidez, Kb, constante de basicidade, né? Força dos ácidos e tal das bases. Aí você tem as questões envolvendo Kw, constante da água. Você tem a constante de hidrólise. É tanto K, né, mano? KH aqui, ó. Você tem constante de hidrólise, você tem questões envolvendo pH e POH, que cai muito nas provas, que tem as fórmulas de logaritmo. Você tem as questões envolvendo hidrólise, hidrólise de sais, e você tem as questões envolvendo solução tampão, né? Vou botar só tampão aqui, você já deve ter se deparado com isso. Solução tampão. Então, às vezes, eles misturam essa parte aqui com a parte de titulação, ele te dá para você fazer uma titulação e depois pede o pH, o POH. Então, tem muitas questões que já caíram em foco sobre esse assunto aqui, a parte do equilíbrio iônico, tá? E tem também o equilíbrio heterogêneo. O equilíbrio heterogêneo. Que se você olhar as provas passadas, também é um assunto importante, aquela ideia do KPS, saber quando é que o sal é mais solúvel que o outro e tal, saber quanto você deve adicionar de um sal para ele precipitar e tudo. Isso também tem um grau de importância, as questões de KPS e as questões de solubilidade. E aí, e o último assunto aqui, que eu diria, é a eletroquímica.
eletroquímica. Então, a eletroquímica, você tem que saber tudo relacionado a NOx, né? Questões para saber quem é o agente oxidante, agente redutor, NOx da galera, saber fazer o balanceamento, essas coisas, porque isso vai ajudar muito nas questões de pilhas e nas questões de eletrólise, né? Eletrólise tanto ígnea como eletrólise aquosa. Então, tanto aquela parte teórica, certo? Saber quem é que foi produzido no ano, no cátodo e tal, como aqueles aspectos quantitativos, ou seja, usando aquela constante de Faraday. Então, tudo isso aqui é muito importante. Então, esses assuntos de físico-química, eles dominam. Dominar é simplesmente dizer que é mais frequente, tá? Porém, você não pode abandonar os outros, porque físico-química é um assunto que é 60% para cima na prova. São 3 questões ou mais. Na última prova foram 4 questões. Então, você não pode desprezar os outros assuntos. Então, os outros assuntos são propriedades coligativas, você deve estar de olho nesse assunto. Outro assunto, cinética química, que eu quase coloco aqui no meio também, mas eu olhando muitas provas eu percebi que esses são mais importantes. Mas cinética química também está quase no mesmo patamar desses outros. Questões com catalisador, lei de velocidade, gráficos, né? E tudo isso cinética química, né? Um jumento aqui, pera. Cinética química. E tem a parte de radioatividade, a partícula alfa, beta, meia-vida e tal. Então, você não pode desprezar esses 3 assuntos aqui que também fazem parte da físico-química, certo? E a orgânica é mais aquela coisa que cai tudo. Nesse química geral, aqui nessa estequiometria, é importante demais você estudar na estequiometria em si os casos particulares. Então, quando costuma cair estequiometria, eles gostam muito de colocar um rendimento, colocar uma pureza, reagente limitante em excesso, colocar algum tipo dessas coisas diferentes, né? Reações sucessivas. Então, os casos particulares da estequiometria devem ser destacados aqui. Mas, em geral, o grosso da prova de química é essa, certo? É a físico-química, é cálculo. Apesar da última prova não ter sido tanto cálculo, ainda assim ela foi dominada pela físico-química, tá? Ainda assim ela foi dominada pela físico-química, certo? E as minhas últimas considerações aqui são o seguinte, vamos lá. Então, assim, primeiro perceba que, assim, né, se você faz primeiro, segundo ano, terceiro ano, perceba que no seu colégio, aqui em Fortaleza, basicamente, no terceiro ano dos colégios, as apostilas, elas são fracas, né, com relação à Unifor. Então, as apostilas são fracas, né, com relação à Unifor. Os colégios em si, eles não focam na aprovação do aluno na Unifor. Então, se você decide fazer a universidade particular de medicina, né, os colégios, eles meio que vão querer que você passe no Enem, as apostilas são voltadas para o Enem, é o estilo Enem. Se você pegar a apostila do terceiro ano e folhear, você vai ver poucas questões da Unifor. Então, se o seu objetivo é particulares, vestibular da Unifor ou da Unicristos, você deve ter uma estratégia à parte, ou seja, não confie somente, totalmente na sua escola, na apostila dela, porque não é a mesma coisa. Eles querem que você passe, mas não é Enem, então é estilo Enem. Então, se você quer só Unifor, por exemplo, você vai perder muito tempo estudando diversas outras coisas se você tiver no terceiro ano e tiver, né, seguindo a risca o que o colégio manda. Então, você deve pensar um pouquinho e procurar, né? Eu sugeriria um professor particular, no caso, pode ser eu ou outros professores, ou fazer um curso à parte, ou então você deve simplesmente ser organizado a ponto de saber o que você tem que estudar na Unifor e separar as coisas, o terceiro ano da Unifor. Porque se o seu objetivo for Unifor, não adianta você ficar só se dedicando à apostila da sua escola, tá? Então, é importante dizer que os colégios meio que não querem, né,
não fazem muita força para você ficar focado no vestibular das particulares. Ok. Falando nisso, tem cursos na cidade, né? Tem cursos. Você tem o curso Conceito, você tem o Simétrico. Então, aqui em Fortaleza, a gente tem um curso. Eu vou falar os que eu conheço, né? Os que eu não conheço, não posso falar. Então, tem o curso Conceito, tem o Simétrico, e apareceu agora também o Aridsá, né? Com um curso para particulares, né? Apareceu também o Aridsá, um curso para particulares. Então, você, né, cresceu esse aspecto de cursos em que você pode se dedicar, né, ser mais específicos com relação às particulares, tá? Então, existem esses 3 cursos que você pode procurar. São cursos com diversos alunos, com professores conceituados e tal, em que o material é mais focado para as particulares e que vale a pena, né, você fazer. Eu prefiro o simétrico mesmo, tá? Porque eu conheço e gosto mais dos professores, do Renato Brito, do Ranaldo César. No conceito, o professor que eu adoro mesmo, assim, que eu acho que é muito bom, é o Arthur, né? O Arthur Santos. Acho que é o Arthur Santos. Ele é novo, ele é muito bom mesmo, vale muito a pena você ter aula com eles, né? No conceito tem um curso também próprio para a Unifor, mas eu não acho que esse curso aprova tanto, ele é mais marketing. Assim, eu acho que ele é muito forçado, mas o professor ensina bem, que é o Yuri, né? Yuri Pires, que é o Unifor Black, é um curso que está tendo muita procura, porém, né, tem alguns problemas também com relação a isso, e não tem, apesar de fazerem tanta propaganda, é mais marketing mesmo, não sei se tem tanta aprovação em si. Mas são cursos melhores do que o seu terceiro ano da sua escola, tá? São cursos realmente para ensinar e focar você na Unifor, né? O Aridsá, ele é mais voltado com exercícios, então a apostila, o material deles tem muito mais exercícios, e você meio que não é ensinado os assuntos do zero nem nada, é mais fazer questão, aprender na marra mesmo, fazer questão. Então, quem não tem uma base tão sólida, talvez não seja o curso ideal, o Aridsá, porque é mais focado em resolver questões. O material também é excelente, simétrico explica tudo direitinho, conceito também, tá? Então, cabe você a perguntar a pessoas que já fizeram esses cursos e tal, perguntar para assistir aulas, né, aulas testes e tal desse tipo. Mas é importante também, né, só vale lembrar isso aqui, que assim, eu acredito muito, certo, no professor particular. Ah, minha, porque tu é professor? Claro, também, né? Mas não é só por causa disso, né? Outros professores aqui, como o Arthur mesmo, é um excelente professor particular, e outros professores aqui também, que você, se você está meio perdido, se você está com dificuldade, o professor serve para isso, tá? Então, muita gente acha que é uma coisa assim. Veja bem, a Unifor é uma coisa que eu gostaria também de comentar, né? A Unifor, a mensalidade da Unifor, gira em torno de 6 mil, o curso de medicina, tá? E muita gente faz esses cursos grandes aqui, conceito, simétrico, Aritzai e tudo, cursos com diversas pessoas, certo? Você vai ter uma aula de teoria, mas assim, o professor não chega propriamente em você, não vê as suas dificuldades, não faz coisas específicas para você, né? Você depois que entra no curso paga, às vezes você se sente abandonado, você precisa de um apoio maior, dependendo das suas dificuldades, e as pessoas acham caro o professor particular, mas não é, né? Caro é a faculdade mesmo assim, e as pessoas às vezes não investem nas aulas, né, achando que o curso vai resolver tudo, mas não resolve, certo? A minha experiência é que o professor particular faz total diferença todo semestre. Tem aluno sendo aprovado, todo semestre tem aluno meu e de outros professores também que fazem acompanhamento, certo? Porque quando você faz um acompanhamento com o aluno, você consegue perceber quais são as dificuldades dele, consegue passar a TDs específicos, certo? Explicar um assunto do zero, com calma,
em geral, os professores particulares aqui de Fortaleza, eu e outros, é R$ 150, 1h30, ou 1 hora e tal. Gira em torno disso aí, os bons professores. E as pessoas costumam achar meio caro e tal, mas lembre, tem um deslocamento de ida, tem um deslocamento de volta, tem a comodidade de você estar em casa, o professor chegar lá, você não ter essa perda de tempo. E se você for pensar bem, Daniel, eu vou ter aula 2 vezes por semana, né? Então, 2 vezes por semana, se você for pensar bem, né? Vou ter aula, me preparar para a Unifor, vou ter aula 2 vezes por semana. 2 vezes 150, 300 por semana. Vezes 4 ia ser o quê? 1.200 por mês. Aí o aluno, não, tá muito caro. Tá muito caro. Meu chapa, às vezes, isso ainda falta, né? Precisaria, às vezes, até de mais aulas para fazer, colocar todos aqueles conteúdos na sua cabeça e explicar com calma, ver o detalhe, ver os tipos de questões que costumam cair, tirar dúvidas mesmo. Realmente você sentir que está aprendendo os assuntos. E as pessoas costumam achar ainda caro, sendo que elas estão estudando para fazer um curso de 6 mil e não querem investir em 2, 3 meses o valor de um mês de mensalidade do curso. E por isso, por não ter essa visão de que vale a pena, às vezes, investir quando você está percebendo que está aprendendo os assuntos, por não ter essa visão, por achar sempre que está caro, você vai perdendo tempo. Aí passa um semestre, você não aprova, passa outro semestre, você não aprova de novo. Então, você está perdendo tempo da sua vida. Então, você não, realmente, você não gasta muito com aula particular, mas o seu tempo é valioso. Você, às vezes, passa diversos semestres sem conseguir passar, porque simplesmente você realmente não investiu nas aulas. E se a aula particular, seja comigo ou com qualquer outro professor, estiver funcionando, aproveite, certo? Aproveite que, se você quer fazer o Unifor, você já tem determinadas condições para pagar esses 6 mil e você precisa ver que vale a pena você ter um professor para você entrar logo, certo? E não se arrastar fazendo esses cursos, às vezes, com muita gente, que você acaba com muitas dúvidas também, porque você não faz o material todo, você fica muito passivo, só assistindo aula, só assistindo gente resolvendo, mas você mesmo, sozinho, você não resolve tantas questões assim. Então, você precisaria de uma orientação maior, tá? Então, você tem que se tocar que as aulas podem ser fundamentais na sua aprovação. E não adianta economizar, não gastar nisso, se você vai passar vários semestres para passar, né, para ser aprovado. Então, é um tempo perdido muito grande. Mesmo se você tivesse aula 3 vezes por semana, né, que seria 1.800 por mês. E as pessoas não querem pagar isso, mesmo as pessoas que têm condições, certo? Que têm condições. Não querem pagar porque acham caro, mas na verdade o cara vai ser o quê? O cara vai ser fazer esses cursos, que é mais em conta, porém você ficar com diversas dúvidas, você tem material acumulado, você não está realmente pronto para uma prova, não tem uma orientação, não tem uma pessoa com você, né? Porque o professor particular ele acaba muitas vezes transformando aquele amigo mesmo, aquele cara que vai apoiar e que vai realmente lhe passar a experiência toda e estratégias para você ser aprovado e você consegue ser aprovado logo, né? Consegue ser aprovado logo. Até mesmo se você meter o louco no último mês, ó, e botar aula 5 vezes por semana, aula todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mesmo se for esse valor em geral, né? 1 hora, 1 hora e meia, sendo de 150. Mesmo se você fizer isso, ó, você vai ficar aqui, ó, 5 vezes isso aqui dá 750, vezes 4 aqui. Mesmo se você fizer isso, ó, certo? 750 vezes 4 vai dar mais ou menos 3 mil, né? Ou seja, 3 mil por mês, tá? Porque isso aqui, 600, 750 vezes 4, estou multiplicando por 4 semanas. Então, ó, você vai gastar metade do valor de uma mensalidade. Mas você vai ter aula todos os dias. Imagina a vantagem que é você ter essa orientação todos os dias, alguém lhe cobrando, alguém lhe passando, lhe ensinando. Você vendo essa pessoa resolvendo questões para você fazer parecidas, iguais, lhe dando dicas. Então, isso faz total diferença. Seja as aulas presenciais, como as aulas online, que funcionam muito bem, né? As minhas aulas online também são bem interessantes. Eu gravo a aula para você poder assistir quantas vezes você quiser, você não tem aquela preocupação de ficar prestando atenção ou copiando o assunto. Não, você presta atenção e depois você assiste de novo copiando. E você pode resolver muitas questões, tirar dúvida.
e ter professor que já tem experiência, já conhece os vestibulares, já sabe o nível dessas questões, é super importante, tá? Então, uma coisa que eu acredito mesmo que pode fazer diferença é um professor particular lhe acompanhando, certo? É um professor particular lhe acompanhando nesse seu caminho à aprovação, né? Então, vale muito a pena, porque muitas vezes você deixa de pagar, mas também você não se dedica 100% do tempo, não tem a orientação necessária, mesmo fazendo um curso bom, que esses cursos aqui eles são bons, né? Todos esses cursos aqui são bons, são professores bons que sabem dos conteúdos e têm experiência nesses vestibulares, porém são turmas grandes e você não vai ter a atenção que você muitas vezes precisa, né? Não é aquela coisa do ensino personalizado como é na aula particular, né? Então, eu posso falar por mim, né? Eu já dei aula para muitos alunos, né? Mais de 2.000 alunos eu dei aula particular e já dou aula há 14 anos, conheço muito vestibular da Unifor, conheço muitos vestibulares do Enem, da Unicristo e todos esses, e todo dia eu dou aula de exatos, matemática, física e química, e esses assuntos eu domino realmente, mesmo quando aparecem algumas questões de nível mais alto e eu posso ficar com dificuldade, eu aprendo e passo parecidas e não tenho medo dessas questões, então a gente vai junto para cima se você estiver disposto a fazer esse acompanhamento, tá? Então procure um professor, né? Eu me recomendo, claro, que eu acho que eu, né, todos os semestres eu tenho alunos aprovados e podem falar com os meus alunos que você vai perceber, né, que é um professor que tem conhecimento do que fala. Mas se você também quiser procurar o Arthur Santos na internet, eu recomendo muito, né? Tem até e tem outros professores por aí que você pode procurar, né? Você procura um professor, se você ter aula, se você estiver gostando, você continua com ele. Se não estiver gostando, vai para outro, né? Procura outro. Você tem que estar bem e tem que estar sentindo que está aprendendo as aulas, tá sentindo que você está conseguindo fazer as questões, tá? Uma dica geral, certo? Uma dica geral para todo mundo da Unifor é faça muito, ó, faça e refaça as provas anteriores. Faça e refaça as provas anteriores, tá? Então, é muito importante você imprimir elas, marcar tempo e fazer as provas e depois de um tempo fazer de novo as mesmas questões, conferir gabarito, não aprendeu, tirar dúvidas, arranjar alguém para lhe ensinar, para lhe mostrar como é que faz as questões e você fazer de novo e fazer vários anos, 5, 6, 7, 8 anos. É um material super importante que você tem que saber administrar junto com os outros materiais que você vai ter e fazer uma prova por semana ou fazer duas provas por semana, fazer simulado com as próprias provas da Unifor, conhecer essas provas. Faz total diferença essa dica aqui, tá certo? Faz total diferença. E é importante que até o mesmo professor, ele vai lhe ajudar a ter uma estratégia, né? Uma estratégia para você, como você deve começar a prova, com que assunto você deve começar, se você deve treinar a redação para tentar fazer a redação num tempo menor, tentar fazer uma redação boa em 40 minutos, porque aí sobra mais tempo para as questões. Se você tem mais dificuldade com redação, você tem que procurar passar em redação, ou seja, procurar cursos, né, para fazer você, ou professores particulares de redação, para fazer você realmente ter um desempenho melhor em redação. Já conheci muita gente que conseguiu notas excelentes em natureza e matemática e não foram aprovadas em humanas, né, não passaram por causa de uma ou duas questões de humanas, ou seja, das 10, o cara fazer duas questões de humanas, e linguagens, tirar notas baixas também. Então, não é só as exatas que faz a diferença, então você tem que também ser bom nas outras matérias, tem que ter sempre esse equilíbrio, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque a estratégia para você fazer uma boa prova, ela é importante, né? Se você vai na ordem da prova, se você vai focar no primeiro dos assuntos, se você vai pular as questões mais fáceis, como é que você pode chutar as questões, como é que você identifica se uma questão é fácil, se é uma questão é rápida, os textos são grandes, você deixa essas para o final ou não deixa. Então, se começa com a redação ou deixa fazer a redação no meio.
Então, tudo isso é importante, tá? Você ter uma estratégia para a sua prova e você precisa conhecer as provas, que é fazer essa dica aqui de fazer e fazer demais as provas, tá? Então, eu acho que tudo isso, tudo que eu falei aqui, dá para ajudar vocês, certo? Nas exatas. Qualquer dúvida você pode, apesar de estar no meu canal e você provavelmente já me conhecer, né? Então, esse é o meu WhatsApp, é 85, que é Fortaleza, né? Então, esse é o meu WhatsApp. Quiser falar comigo, né? Pedir mais alguma orientação, você pode mandar mensagem para mim ou ligar. É melhor mandar mensagem mesmo, porque eu geralmente estou dando aula ocupado, então não vou ficar atendendo. Mas procurem estudar bastante e conhecer o vestibular da Unifor, tá ok? Abraço a todos aí e bons estudos.